Senhor para vocês. Nós estamos aqui para mais um estudo onde nós vamos estar falando sobre os dons espirituais. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo que nós iniciamos. O primeiro estudo nós falamos sobre os 9 dons que foram colocados ali em 1 Coríntios e nós hoje vamos estar dando continuidade nesse estudo. Então, pegue caneta, pegue papel, pegue um caderno para você poder anotar os versículos que vão aparecer aqui. São muitos versículos, porém, você vai acompanhar aqui o estudo e depois que você acompanhar o estudo, você vai conferir devagar, com calma, se todos os versículos e capítulos foram citados corretamente, tá? Porque a minha palavra não é a verdade e nunca será, mas a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para nós. Por isso, nós temos que ter realmente esse zelo pela palavra. Bom, nós vamos falar aqui sobre os dons espirituais e nós utilizamos aqui um quadro onde nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos aqui os versículos que vão ser usados. No meio nós temos as referências cruzadas. O que é isso? São versículos e capítulos que fazem referência, que complementam os versículos principais usados como base. Então, por exemplo, aqui o primeiro versículo que a gente está usando é 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 e 11. E o que acontece? Nós, quando a gente vai fazer um estudo, a gente precisa ter outros versículos para poder complementar o nosso estudo. Então, nós temos aqui também 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, nós temos 1 Coríntios 12, 28, e para terminar esse exemplo, 1 Coríntios 12, 9, e assim por diante. E aqui na terceira coluna, nós temos as observações e revelações. Observações e revelações não é que aqui tem novas revelações. Na realidade, revelações é aquilo que está revelado na palavra de Deus e que nós vamos aprender de maneira detalhada, ok? Então, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 11, nós aprendemos algo muito importante, que diz assim, nós não podemos ignorar a existência de dons espirituais. Há diversidade de dons. Então, existe os dons espirituais. Nós não podemos ignorar. Paulo falando aos Coríntios, ele fala que os coríntios não podiam ignorar os dons espirituais. Ignorar é quando você não conhece alguma coisa ou quando você conscientemente não quer conhecer alguma coisa. Você ignora, você não faz conta. Então nós como cristãos, nós não podemos ser ignorantes com relação aos dons espirituais, assim como Paulo falou aos coríntios. Nós temos que entender que existem dons espirituais e eles são atuais, tá? E aqui diz o seguinte: há diversidade de dons, não existe apenas um dom. O dom que todo mundo geralmente conhece e que é o mais popular desde a época aqui dos Coríntios é o dom de falar em línguas ou o dom de orar em línguas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o dom de orar em línguas, ele é o menor de todos os dons e ele não é para ser usado de qualquer maneira. Ele não é para ser usado de qualquer jeito. E, infelizmente, na maioria das vezes, ou por que não dizer, no 100% das vezes, como se diz, ele sempre é usado de maneira realmente contrária ao que as escrituras pedem, que é fazer tudo com óleo de essência. Ok? Então aqui continua, há diversidade de dons. Não existe só o dom de línguas, dom de orar em línguas, dom de interpretar línguas. Existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Então nós temos que entender que existe apenas um Deus.
Não existe um Deus que dá um dom de profecia, existe um Deus que dá um dom de curas. Não, existe apenas um Espírito e apenas um Deus que distribui os dons, que são vários, que são variados. Deus reparte os dons particularmente a cada um como quer. Então, não adianta a gente ficar querendo pegar os dons espirituais de qualquer maneira. Deixa eu só abaixar aqui um bocadinho. Não adianta a gente ficar pegando aqui os dons espirituais e achar que nós temos que buscar o dom de orar em línguas. Isso acontece muito em muitas denominações. As pessoas elas dão uma ênfase muito grande no orar em línguas. Então, o que acontece é o seguinte, é errado isso. Por quê? Os dons, eles são dados por Deus, e é Deus que vai determinar qual dom que cada pessoa vai receber. Por isso, nós temos que ter essa consciência que nós temos que buscar os dons. Primeiro ponto, os dons, eles existem, e o que acontece? Nós temos que entender que os dons, eles não são para serem buscados apenas de maneira única. Nós temos que buscar os dons espirituais, nós temos que buscar a vontade de Deus, porque nós não podemos determinar para Deus, eu quero esse dom. Não é assim que funciona. É Deus que é soberano e não nós. É Deus que distribui de forma particular a cada um como quer. Então é segundo a vontade de Deus. Isso é muito importante você entender. Talvez você aprendeu que a gente tem que buscar primeiro um dom para depois buscar os outros. Não, você tem que buscar os dons. O principal dom que nós temos que buscar, que está lá em 1 Coríntios 13, é o dom do amor. Porém, nós devemos, a partir de então, buscar de Deus realmente dons para poder servir a Deus, para poder servir a igreja, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Deus assim colocou apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curas, socorros, governos e variedades de línguas. Então você vê que não existe só variedade de línguas, orar em línguas. Deus colocou apóstolos, Deus levantou profetas, Deus levantou doutores, pessoas capacitadas na teologia, Deus levantou pessoas com dons de milagre, com dons de curas, Deus levantou pessoas com dom de socorro, com dom de governo e com variedades de línguas. Então não existe apenas o dom de orar em línguas, existem vários dons. Ok? Vamos passar para 1 Coríntios capítulo 14, versos 1 e 6, que diz algo muito importante. Em 1 Coríntios 14, 1, 6 diz assim: devemos seguir o amor sempre, buscando com fervor os dons espirituais. Todo dom dado por Deus é útil para... Olha só que interessante. Deus ele nunca vai dar um dom para uma pessoa para que ele possa se exibir. Não. Todo dom ele é para uma finalidade. Ele é para uma utilidade. Deus não desperdiça nada. Então todo dom que Deus dá, ele serve para quê? Para ter alguma revelação, para poder entendermos o que está escrito nas Escrituras, as doutrinas, as revelações que já estão escritas na Bíblia, que é a profecia, algum conhecimento sobrenatural, algum conhecimento a respeito da palavra de Deus, que nós ainda não observamos, alguma profecia, e aqui profecia não é ficar só entregando, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, não. Profecia aqui é a capacidade sobrenatural de Deus dada à pessoa para poder realmente interpretar as profecias, esclarecê-las, e acontece também de ter momentos onde a pessoa ela pode profetizar sobre algum fato, sobre alguma pessoa, sobre algum grupo. Então profecia não é somente ficar profetizando bênção, tá? Isso é muito importante. Ou doutrina. Doutrina, como nós sabemos, é todo um conjunto de ensinamentos a respeito, no nosso caso, a respeito da fé em Jesus. Então, nós temos esse entendimento aqui com relação
a doutrina com relação aos dons, que todo dom ele é útil para trazer revelação, para poder trazer conhecimento, trazer profecia e trazer doutrina, ok? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, do verso 8 ao verso 11, diz assim: Deus concede dons pelo mesmo Espírito, é o que nós falamos no início. Então, Deus concede dons pelo mesmo Espírito. Aí começa a aparecer os dons aqui, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, no plural, porque não existe apenas um dom, mas existem dons, existem várias formas de curar que Deus usa várias pessoas de várias formas, tá? Operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedades de línguas, interpretação das línguas. Então, existem vários dons que são concedidos pelo Espírito Santo, e dentre eles nós temos aqui vários que já foram falados: palavra de sabedoria, dons de curar, palavra de ciência, fé. E essa fé aqui não é a fé salvífica. O que é isso? A fé que nós temos para a salvação é uma, que está lá em Efésios capítulo 2, 8. Essa fé aqui como dom é uma fé sobrenatural para manifestação de milagres, para realmente manifestação de um mover sobrenatural. Não é a fé para a salvação que todo cristão tem que ter. Não confunda isso, tá? É uma fé sobrenatural diferente. Bom, agora vamos para 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz assim: olha que interessante, isso aqui é muito importante. De tudo do estudo que nós temos que aprender hoje, isso aqui é uma das coisas que a gente não pode sair desse estudo sem entender e aprender. O homem natural não pode entender as coisas espirituais. Somente tendo o Espírito de Deus podemos entender as revelações da palavra. Então, não é por isso que muitas pessoas zombam dos evangélicos, muitas pessoas zombam dos religiosos, seja de qualquer religião. Por quê? Somente pessoas que vivem na dimensão espiritual vão entender as coisas espirituais. Coisas espirituais só se discerne, só se entende de forma espiritual, porque de forma natural terrena nós não vamos conseguir perceber aquilo que é sobrenatural. Nós vamos, se a gente for tentar entender a Deus, tentar entender a Bíblia apenas no plano racional, nós não vamos conseguir, porque a nossa mente humana ela é limitada às coisas aqui da terra. A nossa mente ela é limitada àquilo que é palpável. Se eu pego, por exemplo, uma caneta, por exemplo, eu tenho conhecimento que é uma caneta, eu posso pegar, eu posso sentir, eu posso cheirar, eu posso enxergar. Porém, porque é uma coisa física que eu tenho domínio. Porém, quando nós estamos falando de coisas espirituais, isso está totalmente fora do nosso alcance. Nós temos alguma revelação por causa da misericórdia de Deus. E o que nós temos de conhecimento a respeito de Deus, de forma já revelada, é a Bíblia. Então, por isso que a Bíblia é um livro espiritual, porque o que de Deus se pode saber está revelado e contido na Bíblia. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar a Bíblia, cantar a Bíblia, estudar e colocar em prática a Bíblia, porque é a revelação, é a forma como Deus desejou com que o homem tivesse acesso à sua verdade. De forma natural, sem o Espírito Santo, sem ter o novo nascimento, não tem como ter revelação e interpretação da palavra de Deus. Bom, 2 Coríntios 5,18 diz algo muito importante também. Olha que interessante. Todo mundo que confessa a Jesus Cristo tem um ministério. Talvez você pense assim: eu não tenho ministério não, porque eu não oro em línguas, eu não sei pregar, eu não tenho esses dons aí que você está falando não. Todo cristão tem que buscar de Deus para saber qual o seu dom. É o que nós já aprendemos aqui. Porém, todo cristão, toda pessoa que é nascida novamente, ela tem isso aqui, o ministério que todo mundo tem é esse aqui, o ministério da reconciliação.
em Cristo, não, aqui não é em nome da igreja X, em nome da igreja tal, em nome do ministério tal, não pense isso aqui. Ministério aqui, nós estamos falando ministério referente a Jesus Cristo, é o que Jesus Cristo deu para mim, deu para você. Eu não estou falando que em nome de um ministério, em nome de uma denominação, agora nós temos ministério, não. Eu estou falando aqui com relação aos dons e ministérios que Jesus Cristo deu à igreja. E quem é a igreja? Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador. E igreja não é uma pessoa sozinha, não existe uma pessoa sozinha ser igreja. Nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Quando nós estamos separados, sozinhos, por exemplo, nesse momento eu estou sozinho, eu não sou igreja. Eu sou um membro da igreja que está realmente aqui agora fazendo um estudo bíblico, para que realmente a igreja de Cristo possa existir fisicamente falando, visivelmente falando, eu tenho que estar reunido com mais pessoas, ok? Então, em Cristo Jesus nós temos qual ministério? O ministério da reconciliação do homem com Deus. Então você, eu, nós, toda pessoa que confessou Jesus Cristo, toda pessoa que fala assim, eu aceitei a Jesus Cristo, tem o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? É você levar as pessoas até a Deus. Isso não é obrigação só do evangelista, isso não é obrigação só do pastor, isso não é obrigação só dos dirigentes de ministérios ou departamento, como queira falar. Todo cristão tem o ministério da reconciliação para poder levar o homem até Deus. Nós somos instrumentos. Lembrando que quem opera a conversão é o Espírito Santo. Porém, nós somos instrumentos para a glória de Deus aqui na terra. Ok? Então, continuando, olha só que coisa maravilhosa. Você já estudou sobre isso? Você já ouviu isso? Está tudo na Bíblia. Eu estou passando aqui, eu não estou lendo os capítulos, você vai dar pausa e você vai anotar todos os capítulos. Eu coloquei com a letra bem grande para você poder ver, pausar, anotar, para você conferir na Bíblia depois se o que eu estou falando é realmente a doutrina bíblica, ok? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, diz algo muito importante também. Olha só que interessante. Nós só temos ministério por causa da misericórdia de Deus. Não pense você que por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha um QI avançado, o seu ministério, os dons que você tem, os talentos, eles só acontecem porque Deus ele tem misericórdia. Assim como acontece com aquele irmão, aquela irmãzinha que não tem muito estudo e mesmo assim é usado por Deus, não é porque aquele irmão tem pouco estudo e ele é simples ou humilde, não. Nós temos ministério, seja você uma pessoa que tem doutorado, mestrado, ou uma pessoa analfabeta, semi-analfabeta, pela misericórdia de Deus. Então, pela misericórdia de Deus é que nós temos o ministério do Espírito, da nova aliança. Então, na nova aliança, agora não é somente reis, sacerdote e levitas que têm a liberdade, que têm o direito, o chamado para poder ministrar a Deus diante dos homens, mas todo cristão, ele é um sacerdote. Toda mulher, ela é também uma sacerdotisa na nova aliança, para poder estar ministrando a palavra de Deus. Nessa nova aliança, Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Por isso, nós temos que entender que o ministério da nova aliança, ele é exercido pela misericórdia, e esse ministério não é somente para alguns. Todo aquele que confessou Jesus Cristo e que verdadeiramente foi convertido é um novo sacerdote dessa nova aliança. Ok? Em Efésios 4, capítulo 4, versos 4 e 6, nós temos algo muito interessante que a gente tem que entender. Olha só que importante. Todo dom que existe aqui que nós estamos estudando, nós já falamos sobre vários dons desde o primeiro vídeo, e nesse aqui também falamos vários dons. Todo dom, a função dos dons que nós aprendemos aqui em Efésios 4, ele é unicamente para uma coisa. Para que serve tantos dons diferentes? É para que haja unidade no corpo. Deus, ele não deixou a sua igreja abandonada quando
Jesus Cristo ele foi levado às alturas, ele retornou para junto do Pai. E quando Jesus ele retorna para o Pai depois da ressurreição e aparece para os seus discípulos, assim se cumpre a promessa de Jesus enviar o Espírito Santo ali em Atos 2. E vem um revestimento de poder para que os irmãos ali em Jerusalém pudessem testemunhar do poder de Deus. Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele é um batismo de poder para que você possa ser batizado no corpo de Cristo, para que você possa receber o dom do Espírito Santo, para que você possa ser batizado na igreja e assim você pode ser usado através dos dons espirituais, seja na profecia, seja na pregação, seja em qualquer outro dom. E o Espírito de Deus, ele leva à unidade do corpo. Então, todos os dons, eles são para criar unidade no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Os dons, eles não são para poder dividir a igreja em grupos, nada disso. A variedade de dons é porque existem várias necessidades aqui na terra que somente um dom não dá conta. E Deus também não dá todos os dons para uma pessoa, porque do contrário, essa pessoa se tornaria o quê? Soberba. Então nós temos que ter dependência primeiramente de Deus e um dos outros. Por isso que ninguém tem todos os dons. E a glória, toda a honra somente ao Senhor Deus. Amém? Então, agora nós vamos passar para Efésios, capítulo 4, verso 11 e verso 12. Olha só que interessante. Em Efésios 4, 11 e 12, nós temos aqui os dons ministeriais. É muito importante a gente entender o que é dom ministerial. Deus ele deixou uma organização para a igreja dele ter uma organização para que haja ordem. Só que esses dons aqui, eles não são para ser entendidos como acontece hoje em dia. Hoje quem é apóstolo está acima dos profetas, os profetas estão acima dos evangelistas, os evangelistas estão acima dos pastores, os pastores estão acima das demais pessoas da igreja. Está errado. O que acontece é o seguinte, aqui em Efésios 4 nós vemos uma ordem que é colocada, mas essa ordem aqui não significa que apóstolo é maior do que profeta, evangelista é maior do que pastor e pastor é maior do que mestre, não. Na realidade, a construção da igreja é como a construção de uma casa. Você começa a construir qualquer construção através da fundação. E qual que é a fundação da igreja? Os apóstolos. Então, por aqui você vê que ser apóstolo não significa que você está acima na pirâmide. Não, os apóstolos eles foram usados para poder trazer as bases doutrinárias para a igreja cristã. Depois disso, vem os profetas. O que é os profetas? O profeta é para poder levar o povo ao arrependimento. O profeta é para poder realmente mostrar ao povo quando o povo está desviado das profecias, da palavra de Deus, da Bíblia. Quando o povo se desvia do caminho do Senhor, da palavra de Deus, Deus levanta os profetas. Profeta não é para ficar só profetizando bênção na sua vida. Você vai ver que toda vez que Deus levanta um profeta é para poder corrigir o povo, porque o povo errou o caminho das escrituras e está seguindo caminhos contrários à palavra de Deus. Evangelista, como o próprio nome já fala, é aquele que é realmente responsável por levar o evangelho. A função é levar as boas novas. E todo cristão precisa ser um evangelista. Nem todo cristão é um evangelista, mas todo cristão, por ser cristão, já é evangelista. Por quê? Quando nós temos Cristo, nós temos que demonstrar Cristo através da nossa vida. E nós fazemos isso somente com a graça de Deus operando em nós. Não é mérito nosso. Nós temos pastores que são os mais conhecidos, pastorear a igreja. E nós temos também os mestres, que são os teólogos. Existe uma interpretação que coloca que pastores e mestres são o mesmo ofício, porém eu vou trabalhar com a outra linha que faz uma separação entre pastores e mestres, ok? Então,
aqui nós vemos que esses são os dons ministeriais para poder capacitar a igreja. Bom, nós vamos terminar aqui, ó, em Romanos capítulo 12, verso 4 e 8, que diz assim, ó: temos diferentes dons, porém devemos servir nos dons que Deus deu a cada um de nós. É o que Romanos 12, 4 a 8, capítulo 12, versos 4 a 8 diz, ó, exemplo: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. É graça, favor imerecido. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. É o que eu estou tentando fazer, pela misericórdia de Deus. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, dinheiro, finanças, tá? É dom também, tá vendo, ó? Se é contribuir, ó, contribua generosamente, sem avareza, tá? Se é exercer liderança, que a exerça com zelo, com amor e não com dominação, de forma sendo um ditador. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha que benção esse estudo. Deixe aqui os seus comentários, compartilhe esse vídeo com os seus grupos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vão gostar de aprender mais sobre os dons espirituais. E, para poder finalizar, busque os dons espirituais em oração, em jejum. Não busque dons para poder aparecer. Busque em oração a Deus, falando da seguinte maneira: Senhor, qual o dom o Senhor tem para a minha vida? Me mostra qual o dom que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa ser usado pelo Senhor para a tua glória. É assim que nós devemos orar, é assim que você deve orar. Não existe um dom melhor do que o outro. O principal dom é o dom do amor. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deixe aqui o seu comentário, o que você entendeu, o que você ficou com dúvida. Vamos compartilhar da palavra de Deus para que mais pessoas possam aprender realmente a doutrina dos dons espirituais de maneira correta, bíblica, de maneira saudável e não de forma enganosa, de forma manipulatória. Amém? Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.